Olá! Hoje a gente mergulha num assunto que está bem no centro do debate sobre lei, ética e o futuro de todos nós, a dignidade da pessoa humana. Vamos entender como esse princípio, que é a base de tudo, serve como um guia para os desafios gigantescos que a biotecnologia moderna coloca na nossa frente. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A tecnologia não para, ela avança numa velocidade que às vezes assusta, abrindo possibilidades que, até pouco tempo atrás, a gente só via em filme. Só que cada avanço desses traz junto uma bagagem enorme de dilemas éticos. E não estamos falando de um futuro distante, isso já é realidade. Pensa só, edição genética, que pode acabar com doenças hereditárias, mas que também levanta o debate sobre bebês sob medida. A inteligência artificial, que está revolucionando diagnósticos, mas e a privacidade? E a chance de um erro? A clonagem, terapias que podem alterar o nosso próprio corpo. Tudo isso promete um futuro incrível, mas obriga a gente a se perguntar, tá, mas qual é o limite? É exatamente aí que entra o nosso primeiro grande conceito. No meio desse oceano de novidades e incertezas, a nossa Constituição oferece uma espécie de âncora, o princípio da dignidade da pessoa humana. E o que isso quer dizer na prática? Bom, a dignidade da pessoa humana é a ideia central de que todo ser humano tem um valor que é só seu. Um valor que não pode ser medido, nem comprado, nem ignorado. É esse princípio que impede que a gente seja tratado como um objeto, uma ferramenta, sabe? Especialmente agora, com avanços que poderiam literalmente nos coisificar. E isso é muito importante de entender. Não é só uma frase bonita escrita na lei. É um escudo, um mecanismo de defesa real que existe para garantir que o progresso da ciência sirva à humanidade, e nunca jamais o contrário. Agora, vamos para o campo de batalha onde essas questões são decididas. Bem-vindos ao biodireito, essa arena jurídica moderna onde a lei e a biotecnologia se encontram. O biodireito é quem tenta colocar um pouco de ordem nessa confusão toda. É ele que busca criar regras e impor limites para as práticas da medicina e da biotecnologia, para ter certeza de que a inovação, como as novas terapias genéticas, ande sempre de mãos dadas com a ética e o respeito à vida. Certo. Agora vem o pulo do gato. Vamos ligar os pontos. Como é que aquele princípio da dignidade, que parece tão abstrato, vira a base para as decisões práticas do biodireito? Como essa ideia se transforma em ações concretas? O mais legal de ver aqui é o contraste. É nítido. De um lado, um biodireito sem o princípio da dignidade vira terra de ninguém, cheio de risco, de excesso, com fronteiras que ninguém sabe onde começam ou terminam. Um cenário onde um ser humano pode virar um mero instrumento. Agora, quando a dignidade entra como alicerce, a história muda. A gente passa a ter proteção, ética, limites claros. A nossa humanidade é preservada. A diferença é gritante. Tá, mas como isso acontece no dia a dia? O processo geralmente começa assim. Surge um dilema, uma nova técnica de edição de genes, por exemplo. Aí, os especialistas do direito vão analisar a situação. E é aqui, no terceiro passo, que o princípio da dignidade age como um filtro. Essa nova tecnologia respeita o valor essencial do ser humano? A resposta para essa pergunta é o que vai definir a decisão final, seja ela uma nova lei ou o veredito de um juiz. Olha, essa frase resume tudo de forma perfeita. A dignidade não está aí para frear a ciência. Ela é a bússola moral que impede que a ciência se perca num caminho desumano. É o que garante que, nessa busca maluca pelo progresso, a gente não acabe perdendo o que nos torna humanos no meio do caminho. Então, vamos olhar um pouco para frente. Como tudo isso se encaixa no nosso futuro? A importância desse princípio, longe de diminuir, está se tornando cada vez mais indispensável. E este gráfico mostra isso de um jeito muito claro. A quantidade e, principalmente, a complexidade dos dilemas de bioética não estão só aumentando, estão crescendo de forma exponencial. O que se discutia lá em 1990 parece até simples perto do que a gente enfrenta hoje. E o que isso significa? Que a nossa necessidade de ter uma âncora, um princípio para nos guiar, é mais urgente do que nunca. E para fechar, fica uma provocação. A tecnologia está evoluindo a cada piscar de olhos, nos levando para um futuro que a gente mal consegue imaginar. E a pergunta que não quer calar é: será que a dignidade humana é um princípio que tem que evoluir junto, se adaptar? Ou será que ela é, na verdade, aquela base firme, imutável que a gente precisa para não se perder nessa jornada? A reflexão com certeza continua.